Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 12 de agosto. A expectativa da galera era que chegasse um ponta direita no Botafogo, mas Léo Coelho, diretor de coordenação do futebol profissional, jogou um balde de água fria em relação a isso. Zagueiro, ataque, ok. Ponta, só se realmente for necessário você perdendo aí uma peça que já esteja no elenco. Vamos trocar uma ideia sobre isso porque, claro, isso é de grande interesse de todos nós. Como vai ser fechado o elenco do Botafogo? Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, peço por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades, sempre muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo e ainda vai nos ajudar a alcançar as nossas metas. 62 mil nesse momento, mas já, claro, olhando para os 70 mil inscritos aqui no canal, vai ser uma marca histórica e muito importante. Com o apoio de vocês, a gente vai chegar lá. Dito isso, vamos em frente. Olha, essa janela de transferências, essa última da temporada 2025, a gente chegou com a expectativa de que as últimas lacunas, que são bem evidentes para todos nós no nosso elenco, pudessem ser preenchidas. Que você pudesse fazer a contratação do zagueiro, porque o Bastos só retorna lá para outubro e completamente sem ritmo de jogo. Que você pudesse contratar mais um ponta, porque falta força e velocidade pelos lados do campo. Tanto é que o Cuiabano foi utilizado dessa maneira no lado esquerdo e fez um bom papel. Que você pudesse contratar mais um atacante, porque não dá para você ter apenas o Mastriani como um reserva imediato ao Arthur Cabral. Enfim, contratações necessárias que a gente sabe poderiam e deveriam ter sido resolvidas há bastante tempo. Mas o Léo Coelho, diretor de coordenação do futebol profissional, depois do sorteio da Copa do Brasil, ele deu uma declaração que jogou um balde de água fria em relação à expectativa do torcedor pela contratação desse ponta, né? Ele falou o seguinte, abre aspas aqui para o profissional: zagueiros ainda estamos em busca. Vale lembrar, Alix Vinícius, do Atlético Goianiense, Dantas, do Novo Horizontino. O Dantas tem um perfil que até faz mais sentido, tem 20 anos de idade, é um zagueiro de ótima estatura, joga pelo lado direito. A gente perdeu o Jair, que é um zagueiro de 19 anos, você contrataria outro de 20. Então, faz todo sentido, né, quando você olha para o perfil do atleta. Pensando, claro, em potencial de revenda e tudo mais. Já o Alix Vinícius, com seus 25 anos de idade, também ótima estatura, bons números, ótimos números, diga-se, na Série B do Campeonato Brasileiro, ele chega com um perfil um pouquinho diferente, mas com o mesmo intuito, uma composição de elenco. E estamos precisando dessa peça, porque, conforme eu disse, o Bastos só vai retornar em outubro e completamente fora de ritmo. A gente já vai estar com as competições pegando fogo e a gente precisa, claro, de ter alternativas ali que sejam plenamente confiáveis, no sentido de performance mesmo. O Bastos vai voltar num ritmo bem abaixo dos companheiros, enfim, vocês sabem como é que funciona isso. Só que quando a gente olha para a sequência da declaração do Léo Coelho, ele comenta o seguinte, ó: há conversas com alguns alvos de mercado, mas nenhum fechado, se referindo à zaga. Mas a gente sabe quais são os nomes. Um atacante, que é o Cris Ramos, atacante do Cádiz, que deve chegar, segundo o TF, num empréstimo com obrigação de compra, com metas bem alcançáveis. Então, ele alcançando essas metas, o Botafogo vai ter que fazer a sua contratação de fato, né, pagando ali pelos direitos econômicos. Estamos em via de contratação. Todo mundo sabe, está muito bem encaminhada a situação. E um ponta ainda não pensamos em contratar. Essa parte da declaração é que pegou todo mundo de surpresa. Quer dizer, nem todo mundo, né? Vocês que acompanham aqui o Fala Fogão, vocês sabem que eu venho falando ao longo das nossas lives, especialmente as lives da hora do almoço, onde a gente acaba tendo uma interação aqui, né, no chat e tal, mais intensa, porque nas lives da noite estou eu e o Ricardo, então tem aquela questão do bate-papo e tal, mas nas lives da hora do almoço, eu acabo tendo a possibilidade de falar por mais tempo sobre vários assuntos. E aí eu já tinha comentado com vocês qual era a minha expectativa em relação a isso. Eu tinha falado aqui, olha, eu não duvido nada que o Botafogo, por hora, não contrate o tal ponta, até porque você não pode inscrever esse atleta na Copa Libertadores agora, nas oitavas de final, já foi. Então você não teria como inscrevê-lo.
E aí você espera um pouquinho, segura essa contratação, não faz agora, não gasta o dinheiro agora. Aproveita esse período, esse tempo, para você poder dar mais minutos ao Matheus Martins, ao Santi, ao Nathan Fernandes. Ver se algum desses atletas vai de fato despontar e acontecer. O Matheus Martins tem entrado bem, diga-se. Dos 3 aí que eu falei, o Matheus Martins e depois logo na sequência o Nathan Fernandes são os que estão tentando aproveitar essas chances. E aí, se esses jogadores te entregarem um bom nível, que você possa passar a confiar de forma plena nesses atletas, você não faz uma outra contratação. Segura, não gasta o dinheiro e é isso. Não sendo esse o caso, se o Botafogo classifica diante da LDU para as quartas de final da Libertadores, você ainda vai ter 12 dias de janela, porque a janela só se encerra no dia 2 de setembro. Então você poderia utilizar esse período final da janela para ir atrás de algum alvo de forma mais contundente. Caso o David Ancelotti passe para a diretoria, olha, a gente deu as oportunidades, mas nenhum desses atletas conseguiu aqui aproveitar da melhor maneira possível, nos passando essa tranquilidade de que na ausência do titular, a gente vai ter uma alternativa, uma peça que vai dar conta do recado. Eu imagino que isso ainda possa acontecer. Porém, o Léo Coelho, no complemento da resposta, ele disse: a não ser que tenhamos algum tipo de proposta por jogadores nossos, e aí vamos estudar uma reposição no mesmo nível de qualidade. Então, na declaração dele, ele deixa bem claro que para fazer a contratação de um ponta, alguém vai ter que sair. Pelo menos essa é a posição de momento. Mas e se o David Ancelotti, depois de dar essas oportunidades ao Matheus Martins, ao Nathan Fernandes, e se ele pedir a contratação desse jogador? Nós estamos vivendo um momento na SAF bem complicado, vocês sabem disso. A gente não sabe como é que vai ficar o controle da operação. Hoje, o controle da operação por decisão da Justiça, uma liminar, está com o Textor. Está congelado ali, né, as ações da Igor, então o controle permanece com o Textor. Mas e daqui a pouco? Em questão de dias, a gente vai ter alguma decisão em relação a isso. Mesmo que seja uma decisão provisória, vai. Porque na Justiça, você sabe, tem recurso daqui, recurso dali, recurso daqui, recurso dali. Então a gente deve ver essa situação de modo geral se arrastar durante algum tempo, a menos que as partes sentem à mesa, dialoguem, negociem, tem uma auditoria daqui e dali, e aí você, bom, para você recomprar é isso, a dívida é essa, tem que dar o dinheiro para lá, tá o dinheiro para cá. A menos que isso aconteça, é de se esperar que essa situação ela vá se arrastando. E aí, até pelo próprio balanço que a gente viu, claro, é um retrato de 2024, mas sabendo que o Botafogo tem muito dinheiro a receber do lado de lá, e a gente nem previsão tem para receber essa grana, é natural que a gente veja a diretoria nessa reta final de mercado sustentar um pouquinho mais. É super natural, por mais que o torcedor fique naquela esperança, naquela expectativa de repente chegar um ponta diferenciado que vai custar 15, 18, 20 milhões, uma coisa assim extraordinária. Eu, sinceramente, não estou mais pensando nisso, assim, sendo muito honesto. Não estou mais pensando nisso. Se eventualmente a gente tiver uma informação de uma contratação para a ponta direita, eu imagino que vai ser uma oportunidade de mercado. Agora, não sendo essa oportunidade de mercado, um atleta que de repente possa chegar por empréstimo, sem custos, pelo menos momentaneamente, por exemplo, o Cris Ramos, ele chega no empréstimo com obrigação de compra, conforme disse o TF. O Botafogo, a priori, não vai precisar pagar nada pelo jogador. Depois é uma outra situação, mas pelo menos no começo não vai ser necessário. E se na ponta acontecer a mesma coisa? E se surgir uma oportunidade de um jogador que tem características muito necessárias para a equipe e que não vai custar uma baita de uma grana nesse momento? Não dá para fechar as portas, não dá para considerar que só se sair alguém vai chegar uma outra peça, um outro atleta, mas é para a gente já ficar, né, com a expectativa bem sob controle a respeito dessa função. Podemos ter ali o Arthur, que não é para ser titularaço da equipe. Vocês sabem que eu gosto do futebol do Arthur, acredito que ele já poderia ter muito mais participação em gol na temporada do que possui, de fato. Os seus companheiros desperdiçaram muitas oportunidades, o próprio Arthur também perdeu alguns gols que não poderia perder, mas é o jogador que mais gerou situações de gol. Só que não é para ele ser titularaço, não é o tipo de jogador que você fala, isso aqui é titular incontestável.
A temporada inteira, pode botar o Arthur direto que... Tomara que o Matheus Martins, cara, que já se colocou à disposição, inclusive, para jogar também pelo lado direito. Matheus Martins tá querendo jogar, né? Tá certo ele, ficou um tempo afastado, 2 meses por conta de lesão. Meu irmão, é pra jogar na esquerda? Vambora. É pra jogar na direita? Vambora também. Ele tem que estar dessa maneira mesmo. É o que eu espero do Matheus Martins. Que ele mostre muita vontade, muita disposição. Que ele sinalize pro David Ancelotti, ó, pode contar comigo. E claro, que através das suas exibições ele coloque aquela pulguinha atrás da orelha do treinador. Bom, na minha opinião, Matheus Martins entrou aí nas 2 últimas partidas, foi bem. Natan Fernandes logo na sequência, Santi Rodrigues em 3º lugar. Tu acredita que também é assim a lista de prioridades ali para poder entrar na equipe do Botafogo? Na enquete que a gente tinha feito aqui com a galera, o pessoal votou no Matheus Martins entrando no lugar do Arthur para o jogo contra a LDU. Então seria Matheus Martins, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. Você concorda com isso? Eu concordo. Acredito que seria uma boa você dar mais uma oportunidade para o Matheus. Ele fez gol diante do Fortaleza, então isso dá aquela moral, dá aquela confiança. E de repente, se você der mais uma oportunidade para ele num jogo importante, o garoto pode, enfim, pisar no acelerador e de repente ser a peça que a gente precisa. O David Ancelotti vai ter que testar, não tem jeito. Quero saber a sua opinião sobre isso, Fogão, então deixe seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal e lembre-se, React de Atlético Nacional e São Paulo. Esse jogo vai começar às 9h30 da noite, então quando for 9h20, eu vou entrar ao vivo aqui para a gente poder fazer esse react, acompanhar esse confronto que é muito do nosso interesse, porque afinal de contas, o vencedor de São Paulo e Atlético Nacional vai pegar quem passar de Botafogo e LDU e a gente espera, claro, que seja o glorioso. Por hora é só, tô indo nessa, beijo no coração, fui!